Olá, ouvintes! Começa mais um Conversa Criminal, o seu podcast sobre ciências criminais. Sou Augusto Rodrigues, advogado criminalista, e hoje eu conto com a presença dos professores Charles Santiago e Tiago Stadler. Como vão, professores? Tudo bem? Como é que tá, Augusto? Tudo bem? Obrigado pelo convite, pela recepção. Vai ser um prazer conversar contigo hoje à noite sobre os nossos projetos aqui na cidade de União da Vitória, no Paraná. Augusto, tudo bem? Então é um prazer estar aqui contigo, com o professor Tiago, aí falando aqui dos projetos da Universidade do Estado do Paraná, campus aqui de União da Vitória. Hoje viemos aqui para uma conversa a respeito de um projeto realizado ali na cadeia pública de União da Vitória, no estado do Paraná, e eu trouxe aqui, fiz esse convite aos professores Tiago e Charles para que eles falem a respeito desse projeto realizado nessa unidade, em que, a partir desse trabalho, foi produzido um livro chamado Presocráticos, Filosofia da Cadeia. Mas antes da gente começar o nosso papo, eu peço que, gentilmente, os nossos convidados, se puderem se apresentar para a nossa audiência, contar um pouco da sua trajetória, da sua história, sua trajetória profissional, como também vieram aí desempenhar esse trabalho dentro da unidade carcerária. Por favor, fique à vontade. Vai lá, Charles, começa você. Então, eu tenho formação na área da filosofia, sou professor aqui de filosofia do colegiado da Universidade do Estado do Paraná. Também tenho formação na área da educação, doutorado, e na área das ciências sociais. Então, tema de pesquisa não é voltado diretamente à questão dos presos, dos privados de liberdade, mas é com relação ao pensamento do Gilberto Freire, o pensamento do filósofo Nietzsche. Todavia, na extensão, aí sim, o trabalho é voltado para a cadeia pública, com os privados de liberdade, trabalhando aí com a filosofia e com a literatura, fazendo a remissão da pena por meio dessas duas áreas aí que se conversam e auxiliam os privados nesse processo de remissão. Tiago, a minha formação ela vem na área da história, então tem a graduação, mestrado, doutorado na história, graduação na filosofia, e agora encerrando o segundo doutorado na filosofia. E pela história eu vim estudando todas as questões vinculadas mais ao campo da antiguidade, e na filosofia vim pela contemporânea, estudando questões sobre a democracia socialista, e principalmente agora na tese eu trabalho com a noção de violência, na filosofia. E por convite do professor Charles, que foi o idealizador do projeto de extensão que entrou dentro da cadeia aqui de União da Vitória, depois de alguns convites eu entrei junto com ele, e agora faço parte do projeto de extensão há alguns anos já, trabalhando com os prisioneiros da cidade, com filosofia, com história e com literatura, tanto no projeto de remissão de pena por leitura, quanto num processo de aprimoramento da dignidade humana, assim, mais do que propriamente no campo da perspectiva penal, mas mais no campo da perspectiva de ressurgir a ideia de dignidade dentro daquele espaço e com aquelas pessoas. E sobre esse trabalho, esse livro, o Presocráticos, como é que ele surgiu, do que trata essa obra? Ótimo. Charles, quer comentar um pouco sobre o Tranquilo, pode falar, Tiago. O livro surgiu dentro de um projeto maior de extensão, que foi e é capitaneado pelo professor Charles, e dentro de como que tudo começou, começou de uma maneira bem interessante, assim, eu fui trabalhar filosofia com os prisioneiros e partindo daquela ideia de levar e conversar com os prisioneiros a respeito de temas que poderiam ter interesse a eles, não à filosofia, ao curso de filosofia, eu fui debater com eles sobre o processo jurídico do Sócrates, o filósofo, e sobre o processo jurídico de Jesus Cristo, a partir dos evangelhos e a partir do texto, a Apologia de Sócrates, de Platão. E aí
começa essa coisa bem interessante de que as pessoas muitas vezes não acreditam, mas que os prisioneiros estavam lendo Platão junto com a gente, estavam lendo Dante Alighieri, estavam lendo Guimarães Rosa, diversos personagens da literatura, da nossa grande literatura, da nossa filosofia, e junto com eles eu fiz um debate sobre o processo de Sócrates e o processo de Jesus. Pela realidade dos prisioneiros, eles têm mais contato com o campo bíblico, né, do que propriamente com o campo da filosofia. Então houve um grande interesse a respeito de como foi levado e conduzido o processo de Jesus, e foi um grande descobrimento para eles o processo que inicia, vamos chamar assim, a ideia de filosofia ocidental, justamente com um filósofo sendo condenado à morte, né, por um crime que ele não cometeu. E isso foi o motivo de diversas perguntas e inquietações dos presos, né? Junto com isso, aí eu tive a ideia, e conversei com o Charles e com a Juliana Aparecida Gessler, né, que é pedagoga, que participou também do projeto, né, pedagoga da cadeia, né? Ela é pedagoga da comunidade aqui, né, mas que acaba trabalhando dentro da cadeia pública. E conversando então com eles, eu elaborei um questionário com várias perguntas filosóficas, de cunho filosófico para os prisioneiros, só que aí deu aquele contato, né, Augusto, que quem vivencia esse espaço reconhece logo, né, não é todo mundo que tem uma formação formal efetiva, né, e aí isso gerou o primeiro estranhamento. Eu pedi para a rapaziada escrever, mas vários deles não escreviam, né. E aí eu comecei a entrar em contato, a partir dos contatos que Charles tinha com o diretor da cadeia, para possibilitar as entrevistas. E aí eu entrei na cadeia e também nos espaços de reeducação, fora da cadeia, e fiz a entrevista com 15 prisioneiros, conduzindo diversas perguntas, que depois eu falo um pouco sobre elas também, como que é o conteúdo dessas perguntas, e compus um livro, né? Um livro que tem 4 capítulos, né? Em que o primeiro capítulo eram textos que iam chegando até nós de músicas escritas pelos prisioneiros, então diversos raps iam vindo para nossa mão, e eu fui compilando e colocando tudo em formato de música. Um segundo momento do livro, segundo capítulo, que se chama Heráclito nas paredes das prisões, né? Diz respeito a aforismas de um filósofo chamado Heráclito, e que eu jogava na mão dos prisioneiros e eles falavam o que eles achavam desses aforismos. E então fui compilando tudo e eles foram escrevendo pensamentos filosóficos a respeito do que eles julgavam que Heráclito, filósofo da antiguidade, tinha dito. E aí o terceiro capítulo, chamado Sócrates, um detento, né, que é justamente o período das entrevistas que eu fiz com eles, entrevistas ao estilo de quem me inspirei muito no nosso Abu Janra, né, falecido Abu Janra, e que eu ia conversando com eles sobre temas que não são relacionados à pena, ao crime, aos artigos deles, nada disso, mas vinculando a ideia, por exemplo, se na cadeia tem mais mentira ou se tem mais verdade, quais são as primeiras memórias dessas pessoas, num projeto, como eu havia comentado no início, de resgate da dignidade humana, né? Não, o meu interesse não é no campo legal, não é no campo do direito, não é no campo da filosofia, da literatura, que é por onde eu posso contribuir, né? Da minha parte é onde eu posso auxiliar nisso. E termina o livro com um capítulo chamado Alegorias, que foram textos escritos ao léu pelos prisioneiros que ia chegando nas nossas mãos, com diversos pedidos, solicitações ou desabafos de mundo, em que eu fui organizando tudo. Então, por isso que o livro é organizado por nós, mas foi escrito por eles. Assim, isso que o professor Tiago traz, essa produção é deles, né? O que a gente fez foi, e aí mais o Tiago, que fez todo esse processo de escuta, né, transcrever todo esse material, mas a grandeza do livro se encontra justamente na produção deles, assim, né? Reflete muito a vivência deles dentro do projeto.
Então, esse é o segredo, digamos assim, desse material, sabe? E aí ele acabou circulando bem aqui em nossa comunidade, bem recebido, sobretudo porque as pessoas passaram a conhecer a história deles ali também, né? Que eles acabam trazendo um pouco disso, e aí criando até uma expectativa e modificando, inclusive, a percepção da comunidade com relação a eles ali, os privados. Uma outra coisa importante que o professor Charles comentou é que depois que o livro foi escrito e começou a circular dentro da própria cadeia, né, que o nosso objetivo também era que ele circulasse dentro. Os autores receberam cada um uma cópia do livro, então foi feito o lançamento do livro. A ideia era ter feito o lançamento dentro da cadeia, mas por motivo de segurança foi solicitado que não fosse feito. Então aí o lançamento ocorreu na universidade, era para ter a presença dos prisioneiros no dia do lançamento na universidade. 1 hora antes do evento, o diretor cancelou a ida dos prisioneiros no evento, gerou um descontentamento gigante. Os autores eram eles, né? São eles, né? Então essa questão sempre fica muito clara. E talvez aqui eu sempre resgato 2 princípios filosóficos que guiaram muito a nossa produção, tanto do projeto geral desenvolvido pelo Charles, quanto pelo projeto mais específico do livro, do Presocráticos. 2 princípios. Um deles é o princípio da gratuidade, né? Que é muito complexo de ser compreendido por muitas pessoas, porque é um princípio que, de certa maneira, ele se coloca de modo contrário à ideia do mercado, né? Esse livro não tem nenhum fim lucrativo. Nós, enquanto professores, não recebemos rigorosamente nenhum real a mais por essa atividade. A ideia da produção do livro foi completamente coletiva, então a capa do livro, todos os desenhos do livro foram feitos em um concurso de desenho que a gente realizou dentro da cadeia. A capa é feita por um prisioneiro, tudo é feito por eles. O poema que inicia o livro é feito por uma ex-aluna da graduação de História, que estuda rap no mestrado na UFSC e agora no doutorado na Federal de Santa Catarina. A produção do marca-texto é feita a partir de desenhos retirados dos prisioneiros. Então foi um conjunto de pessoas que, sem nenhum ganho financeiro, se colocou em relação ao conceito de gratuidade, né? Simplesmente você encontrar o tempo na sua vida, sem resgate financeiro, simplesmente apostando num processo de outra educação, né? Nós sabemos que a educação feita dentro da cadeia obedece a outros princípios, que não é o mesmo que ocorre dentro de uma escola, não é o mesmo numa escola regular, nem dentro de uma universidade, mas aquelas pessoas, elas possuem, inclusive, as garantias de uma dignidade a partir da educação, um direito que nós chamamos, né, o Charles chama de direito à literatura, né, um dos nossos direitos elementares, né, que está embutido dentro da ideia de dignidade humana, né, o direito à literatura, o direito à filosofia, o direito à sociologia, à antropologia, a todas essas facetas que normalmente não atendem à ideia de mercado, mas que também são consideradas pela sociedade como algo normalmente inútil, sem utilidade, mas que você percebe prontamente quando entra dentro da cadeia e começa a falar sobre filosofia, falar sobre literatura. É inacreditável você ver as pessoas ouvindo sobre isso pela primeira vez na vida, com 60 anos de idade, com 50 e poucos anos de idade, e a rapaziada de 18, 19 anos de idade, tudo empolgada, querendo saber mais e querendo compreender mais. Tanto é que eu escrevi no livro de que talvez em 12 anos de docência e ensino superior, a turma que mais prestou atenção no que eu falei até hoje foi dentro da cadeia, né? É inacreditável, assim, aqueles olhos te observando a todo momento e querendo entender. E aí, para quem um dia vai nos ouvir, e o Charles pode falar mais disso também, é o resultado disso já, né? O resultado da relação deles, entre eles dentro da cadeia, a relação deles com os agentes penitenciários dentro da cadeia. Comentaram com a gente, achei fantástico, estava rolando xerox do livro entre os prisioneiros, né? Achei maravilhoso, inclusive nas mãos de agentes que começaram a ler sobre a vida daqueles que estão ali dentro e começaram a ver que, de novo, em nenhum momento nós estamos aqui para julgar os crimes cometidos ou amenizar a dor daqueles que sofreram nas mãos das pessoas, né? Até porque esses crimes já foram julgados e eles estão pagando por esse crime, né? Então... Exato.
exato. Ali eles estão na execução da pena, então esse julgamento já ocorreu e eles estão cumprindo essa pena. Então, de fato, não cabe a nós julgar o crime ou os efeitos desse crime, eles já estão pagando por isso. Exato. Inclusive, eles mesmos dizem, né, que ali dentro não tem criminoso, né? Ali dentro tem pessoas cumprindo penas já, né? O crime ficou para fora, né? Ali dentro eles já estão recebendo o maltratamento, inclusive, mas estão recebendo essa punição ali. E a ideia do livro acabou gerando essa alternância nas relações internas, né? E registre-se que estão recebendo a punição muito maior do que a condenação, porque Sim. Na condenação tem ali uma restrição da liberdade por um determinado período de tempo, mas na prática não se resume a isso. Na prática eles têm uma restrição de dignidade, de saúde, de qualidade da alimentação, enfim, eles têm uma restrição na condição de ser humano. Exato. Né? Eu digo isso porque eu faço parte da Comissão de Direitos Humanos da OAB, junto, né, com o Guilherme, né, que gentilmente indicou, né, os convidados aí a gravação desse programa, lidando ali no grupo, né, de trabalho relacionado a pessoas em situação de cárcere, e também faço parte do Conselho da Comunidade aqui da cidade onde eu moro. Então, né, com frequência eu faço vistorias, né, para essas instituições para apurar o estado de desumanidade, insalubridade e ilegalidade, né, que tem dentro dessas unidades, porque o Estado ele comete crimes. O Estado ele não respeita a lei, o que está na lei, que é cumprir a lei de execução penal. Se a gente chega lá com a lei de execução penal, praticamente nada é cumprido ali. O que é normalmente cumprido a rigor são as sanções administrativas e disciplinares, né? Agora, não mais, questão ali de direito, dignidade é o que a gente não observa. Então é importante deixar também corroborando com a fala do professor, essa fala, né, de que o tratamento absurdo, desumano que tem ali em relação, ilegal, né, em relação a esses internos, e esse projeto, né, realizado pelos professores é sensacional. Mas peço perdão pela intervenção e devolvo a palavra. Não, capaz. Charles, manda aí. Então, assim, a ideia do projeto é nesse sentido, assim, sabe? Compreendendo que há uma violação dos direitos, é fato, né? E a gente chega naquele espaço que se tem, além da privação de liberdade, uma série de outras privações. E aí o papel da filosofia, aí o papel da literatura, o papel da história, da sociologia, o papel de tudo isso é justamente provocar a existência daqueles indivíduos para que eles possam pensar os dramas e dilemas da vida social e, para além disso, também utilizar, sobretudo, a literatura como uma espécie de conforto ali dentro, né? E aí a gente tem, inclusive, isso assim relatado por eles, por exemplo, 2 que já saíram e que estão trabalhando na comunidade, inclusive. A gente conversando com eles, eles apresentaram isso, assim, que o projeto e se as histórias que a gente contava ali como contação de história, tudo aquilo auxiliava gastar o tempo, sabe? Então dava para ele um certo conforto ali para fugir daqueles dramas onde eles se encontravam dentro da cadeia. Então, assim, isso mudou na percepção deles, a relação deles, inclusive, aqui fora, né? Tem uma outra compreensão. E aí eles expõem isso, inclusive, no livro. Então, eles trazem isso também para o livro e criou essa expectativa de estudo. Eles agora começam a falar, inclusive, de vir para a universidade. A gente está fazendo um movimento para que a gente consiga que eles venham usar das vagas ociosas que a gente tem aqui na universidade, mas a gente ainda não conseguiu isso, mas a gente está lutando para que eles venham e criou essa expectativa, né? A ideia de ser escritor, ou seja, eles estavam escrevendo sobre a vida deles, eles estavam escrevendo sobre as condições, e aí eles começam a visualizar. A gente fez um encontro aqui na universidade e um disse assim, nossa, eu nunca imaginei entrar na universidade, né? E agora, uma vez aqui dentro, fazendo esse curso, conversando com vocês, eu vejo que é possível. Então, esse é um caminho que eu vou seguir, né? Então, isso cria um horizonte, assim, esses nossos projetos, seja o projeto da filosofia, o projeto da revisão, o projeto da literatura, o projeto do livro, começa a criar uma expectativa de educação para eles, né? E eu acho que, assim, o impacto da filosofia, o impacto da literatura é, sobretudo,
amenizar as agonias existenciais que eles sofrem. Então, isso é um relato que a gente tem, né, Tiago? Assim, você vai, por exemplo, a gente fez uma conversa, o Tiago que apresentou, inclusive, a filosofia discutindo a morte, assim, a gente ficou amanhã pensando sobre esses dramas e dilemas, assim. Eles ficaram um tempo na cadeia, inclusive discutindo com os colegas que não vieram, sabe? Então, eles acabam levando tudo isso para lá. E aí você tem um outro comportamento. Quando você começa a conversar com os agentes, ali eles falam, cara, essa galera que participa tem um outro comportamento. Essa galera que participa tem uma outra percepção. Assim, os caras estão muito mais tranquilos, né? Por quê? Porque o que se tem muito presente nas unidades prisionais é o fator religioso, né? Então a religião acaba fazendo esse papel. E aí a filosofia, não, a gente também tem que assegurar esse papel que a religião faz para a filosofia, para a literatura, e aí isso trabalha muito esse dilema existencial, auxilia bastante. Então, essa é a percepção que a gente tem. E aí, agora com esse segundo livro que o Tiago pode falar, assim, a gente já tem muito mais gente envolvida nesse processo, querendo escrever, sabe, querendo ser escritor, porque criou essa expectativa. Eles vieram a gente fez depois um outro movimento, assim, que não deu certo, esse que o Tiago relatou, teve todo esse problema, mas criou essa expectativa de que eles vieram para aqui, assim, como escritor, né, e aí outros começaram a se animar para isso. A gente mandou para a família de que queria que mandasse o livro, então foi um movimento bonito, assim, dentro da cadeia, né, que todo esse processo constituiu para eles. E qual que é só até para o ouvinte, né, uma curiosidade que eu tenho, imagino que quem está nos ouvindo também tem essa curiosidade, qual que é o perfil geral dessas pessoas que participam desse projeto, em questão, assim, de grau de escolaridade, se puder relatar de uma forma mais detalhada, assim, só para as pessoas terem uma noção? Então, a gente fez esse levantamento, então, assim, a gente tem um número grande que terminou o fundamental, a gente tem 3 ou 4 somente que terminaram o ensino médio, a gente tem 2 que fizeram o ensino superior, e aí os demais ficam no ensino fundamental ali. E aí, com relação a isso, o que é que a gente fez e faz para que eles possam estar acompanhando, por exemplo, as discussões? Então, a gente disponibiliza um texto para eles, mas aí a gente faz a contação de história desse texto, e aí a gente leva os bolsistas que acabam auxiliando aquele que tem dificuldade de fazer a leitura, de interpretar o texto. Então, a gente faz também esse acompanhamento, porque tem essa diferença, assim, sabe? Assim, e aí a gente meio que controla também aqueles que têm o nível superior, de conduzir o processo, de tomar o espaço de discussão, de assumir ali, porque já tem uma compreensão. Então, não é um barateamento da filosofia, então um pouco da literatura, mas por meio da contação de história, você facilita essa compreensão e com o auxílio do bolsista, mais próximo daquele que tem somente o fundamental, né, sobretudo para facilitar mesmo o conceito, a linguagem, assim. Então esse é um trabalho feito justamente por isso. Então não há um prejuízo nesse sentido. No primeiro momento a gente avaliou, por exemplo, imagina você tem um número muito grande que só terminou o ensino fundamental ali, né, e aí tem gente que terminou o ensino superior, tem gente que terminou o ensino médio, como que fica isso, assim? Então, esse foi um cuidado que a gente teve, inclusive, para dar conta dessa pluralidade ali dentro. E esses efeitos, digamos, chegaram a comentar, né, que teve uma mudança no comportamento, né, que até os próprios agentes ali comentaram, né, que houve uma mudança do comportamento desses internos, né, em razão desse contato com a filosofia, com a literatura. Mas, como vocês mesmos narraram, né, ali é muito plural, bem heterogêneo, né, o grau de instrução dessas pessoas, né, muitos ali presumam, né, que nem tiveram contato com esse tipo de texto até chegar à unidade carcerária. Nesse primeiro momento, como é que foi a receptividade deles em relação a receber esses textos, ter essa abordagem, esse contato com a literatura? Nesse primeiro momento, houve, assim, uma certa resistência, ou foram de peito aberto? O que vocês perceberam em relação a isso? Então, assim, como que começa o projeto? A gente faz o convite, que é no sábado, né, para que eles possam sair daquele espaço ali
e vem para um outro espaço que é anexo ali da cadeia, né? Então, no primeiro momento, eles acabam, não, é uma oportunidade de sair, aí vai poder conversar, enfim. Então, a galera acaba vindo de algum modo porque é uma dinâmica no sábado. Outros também trabalharam, então, não, eu vou descansar. Mas aí, quando eles chegam lá nesse primeiro momento da discussão, bastante tímido ali, né? E aí o que acontece? A gente meio que tentou não dar o texto de imediato, mas fazer uma sensibilização com relação à importância da leitura, com relação a que aquilo era um espaço de confiança e que a gente estava ali mesmo para fazer um debate, e tudo que fosse dito ali não sairia dali. Então criou-se no primeiro momento uma espécie assim de uma relação mais de confiança, e sobretudo porque estava fora do espaço da cadeia, né? Estava nesse anexo, então eles ficaram muito à vontade nesse sentido. E aí a gente foi, aos poucos, falando muito mais do texto do que dando texto. Aí somente depois é que a gente soltou o texto na mão, até por conta desse levantamento que a gente teria que fazer, para entender se ali não tinha algum que não sabia ler, e aí, de repente, você constranger aquela situação. Então, foi muito mais nesse sentido, assim. Um ou outro com timidez, assim, acaba, não vou falar do texto, enfim, mas há uma participação, assim. Tem um detalhe que é engraçado, assim, porque quando você vai discutir com eles, assim, eles estão muito atentos, assim, isso que o Tiago traz no sentido de que talvez tenha sido lá onde ele teve a maior participação ou a maior atenção dos estudantes, né? Porque eles ficam muito, talvez pelo fato de não ter tido isso na vida deles, imagina, você vai falar para eles de Platão. Então, um xingamento no primeiro momento, né? E aí você fala da importância desse autor e o que esse autor escreve, como que essa escrita pode se relacionar com a existência deles, né? E aí eles começam a criar essa expectativa. Eu me lembro muito quando a gente trabalhou o texto, alguns fragmentos ali do Don Quixote, e aí, assim, eles deram risadas, sabe, se envolveram com a história do Don Quixote, disseram, porra, que velho louco esse, né, que se aventura nessas coisas, assim. Então, eles se ligam muito nisso. E, primeiro, por conta dessa confiança, assim, no sentido de dizer, participe, leia, vamos lá, está com dificuldade, não sabe ler, então a gente vai pegar uma bolsista da pedagogia aqui para auxiliar nesse sentido, e isso ajuda muito, porque eles se sentem confortáveis para poder participar. Foi demais. E outra questão, até uma curiosidade que eu tenho também, se puderem discorrer um pouco mais sobre o teor dos textos, de forma mais detalhada, até para despertar a sua curiosidade do ouvinte para ir atrás do livro, né? Se quiserem citar algum exemplo de um texto, um trechinho, alguma coisa, uma passagem. Ótimo. Vou fazer esse símbolo. Estou aqui com o livro e eu vou ler algumas coisas. Por exemplo, no capítulo 1, uma música, né, rápido, o que foi entregue. E aí, como que eu trabalhei, para cada capítulo, escrevi uma entrada para cada capítulo, explicando mais ou menos o tema da filosofia, o tema da literatura que foi trabalhado, e então trazendo a contribuição que os prisioneiros trouxeram, né? Então, por exemplo, uma tem aqui que diz mais ou menos assim: às vezes eu sinto que eu estou sozinho no mundo, apenas querendo viver um romance no estilo A Dama e o Vagabundo. Sei que sou muito novo para entender tudo que a vida nos dá, mas depois que eu te perdi, eu só queria descansar. Esquecer das dores que o mundo me causou, não sei mais o que fazer da minha vida depois que você me deixou. Sei que apesar de não ser o filho que a senhora sempre sonhava, sei que se pudesse mudar algo em mim, a senhora não mudaria nada. E eu juro por tudo nesse mundo que eu entregaria a minha vida se pudesse vê-la, nem que fosse por mais um segundo. Sinto minhas lágrimas escorrerem ao relento, sabendo que o sol vai estar sempre no céu. Mas o brilho da mãe tem limite de tempo. Por que tão estúpido eu fui ser? Eu me alegrava dos momentos que eu passava com você, mas bem nos meus braços eu vi você morrer. Só queria voltar no tempo e consertar meus pecados, mas o tempo é um só e não tem mais como consertá-los. É a poesia, né? É uma poesia sendo entregue para nós, assim, e aí não tem como você passar sem ser tocado por isso, né? Quem está se envolvendo com o projeto, claro que tem um toque muito mais forte, mas a gente recebeu já retornos de pessoas que leram o livro e falando assim que mudaram a concepção do que é a cadeia, do que é o processo daquelas pessoas que estão lá dentro, de tudo isso, porque
costuma figurar nesse imaginário popular, né, construído por seriados, por filmes, por tudo, um discurso político aviolentado, né, de que são pessoas sem coração, desalmadas, somente crimes nunca antes vistos, né, aquela coisa completamente descabida. Mas você vai dentro da cadeia do Nando Vitória, pelo amor, é uma coisa, tem pessoas absolutamente que sentariam à tua mesa todos os dias, né, e que estão lá porque cometeram algum tipo de delito e que estão pagando, como você mesmo disse, Augusto, um preço incabível, né, uma punição incabível pelo que foi feito, né. E isso parece que a sociedade ainda tem grande dificuldade, não toda a sociedade, mas principalmente acho que os campos midiáticos que detêm esse poder de produzir imagens de violência da cadeia, tem como um motor de renda, de finança, apresentar cada vez mais uma violência exagerada, né? E isso compõe e constrói o imaginário das pessoas que se alimentam dessas mídias, que se alimentam de filmes e séries de violência, e que quando ouvem a palavra cadeia, ou prisão, ou prisioneiro, qualquer tipo, já projeta aquela imagem do Escobar, né? Projeta a imagem de beira-mar, de uma rapaziada que mesmo dentro dos espaços deles não correspondem à realidade propriamente da cadeia, né? E isso gera um descontentamento muito grande, a tal ponto que a gente sempre está tentando conversar sobre isso, né? De que não se trata de trazer monstruosidades, né? Todos são humanos como nós, né? Independente do que fazem, nós temos um Estado, teoricamente teríamos um Estado de Direito que compete a ele e somente a ele fazer esse tipo de julgamento dentro de preceitos legais, o que já não ocorre. A sociedade deveria, então, trabalhar de outro modo com isso, né? E aí aquelas perguntas bem simples que surgem, né? Que muitas vezes as pessoas nos perguntam, tá, mas vale a pena falar sobre isso? Vale a pena ir até a cadeia? Vale a pena? Os próprios prisioneiros uma vez falaram, e que consta no livro, uma outra passagem, né? Um dos rapazes falou assim, porra, professor, no sábado o senhor podia estar em casa comendo uma carne, tomando uma cerveja com a tua família, você está aqui? Eu falei, pois é, cara, eu podia estar em casa comendo minha carne, tomando minha cerveja, mas tem coisas que são urgentes, né? Tem coisas que são necessárias e urgentes, né? E uma delas é esse processo dentro das cadeias, né? E aí uma outra passagem aqui que eu acho importante, né, de colocar, por exemplo, eu levei um aforisma do Heráclito, filósofo da região da Turquia hoje, né, antigamente da Ásia Menor, que falava, eu busco a mim mesmo, uma expressão que ele usou. E aí, o que um dos participantes do projeto entendeu ao ler isso? Diz ele, buscar a si mesmo e ser a mesma pessoa, independente do que acontecer. Buscar ser cada vez melhor, cada dia se aprimorar mais como ser humano. A frase em si, na minha opinião, quer nos mostrar que nós devemos buscar ser nós mesmos. Conhecer a nós mesmos antes de qualquer outra coisa. Um exemplo disso é a frase de Albert Einstein, que diz assim, abre aspas, o único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. É isso que eu entendi desta frase, né? São atividades que eles foram respondendo a essas frases, né, dizendo o que eles entenderam a respeito dessas frases, né? Por exemplo, tem uma delas que eu gosto muito, né, e que tem muita relação com vários deles lá dentro. O Heráclito disse assim, aqueles que procuram ouro cavam muita terra e acham pouco. Aí eu provocava eles, eu falei, imagina que amanhã de manhã você acorda na tua cela e tá pichado isso na parede. Aqueles que procuram ouro, cavam muita terra e acham pouco. O que você diria? Aí um deles coloca, né? O trabalho enobrece o homem, mas quem nunca se cansou de tanto trabalhar por tão pouco? Chegando a sonhar em ter uma vida mais confortável? O conforto e o luxo para alguns, para outros é apenas saciar a fome. Enquanto alguns têm tanto, outros não têm nada. Quem já sentiu a dor da fome, sabe bem o que digo. Mas a vida, infelizmente, é assim. Ou será que isso abre o apetite de sair e correr atrás das coisas e conquistá-las?
Veja, são reflexões das mais altas possibilidades de se pensar sobre o mundo, né? Agora mesmo a gente está vivendo esse debate a respeito da escala 6x1, né? É o que o cara está falando lá dentro, né? Pô, tá, eu trabalho e ganho tão pouco, e essa é a realidade de 80%, 90% da população brasileira, não é nem da carcerária, da população brasileira, de modo geral, gasta uma vida toda para ganhar um salário mínimo no final do mês, 8 horas todos os dias, 6 dias por semana, 30 anos da vida, e aí você ainda quer ficar achando que é assim mesmo, né? Que as pessoas não têm sonhos, desejos de consumo, que a propaganda te passa o dia inteiro, as telenovelas, os jornais te prometem uma modernidade que ninguém consegue pegar, né? E aí isso é uma reflexão que eles têm dentro da cadeia, né? E isso foi trazendo diversos textos, né? Eu confesso que eu sou, claro, desconfiem da minha palavra porque eu sou organizador do livro, né? Mas eu gostei demais do projeto, né? Até que chegou o momento que para mim particularmente foi o mais impactante, que foi o momento das entrevistas, né? Em que eu sentei frente a frente com eles, com um celular gravando e tentando estabelecer uma relação de proximidade e confiança com pessoas que justamente proximidade e confiança é algo difícil de conquistar, né? E aí você tendo que fazer um diálogo aberto com essas pessoas para que pudesse fazer com que elas falassem. E aí a minha estratégia, dentro desse capítulo, né, foi a seguinte: quando eu cheguei e sentei em frente à pessoa, provavelmente elas motivadas por outras expectativas, imaginavam que eu ia perguntar, talvez sobre o crime, talvez sobre o que fizeram, se arrepende ou não se arrepende, esse tipo de pergunta que as pessoas imaginam que você vai fazer. E eu cheguei e fiz a seguinte pergunta: fale-me um pouco sobre as suas memórias de infância. O que você lembra de mais antigo? E aí isso desarmava por completo a pessoa, né? A pessoa ficava, tá, mas o que... E aí eu começava a conversar com ela, né? E diversas dessas memórias que estão no livro são dignas da mais alta tristeza. Se são verdadeiras ou não, isso não é critério para a filosofia, né? É a maneira como ela narra a sua própria vida. Cada um narra de uma maneira, né? Eu não estava ali para tentar descobrir verdades, né? Mas sim de entender e acolher o que foi narrado, né? E aí tem prisioneiros que falam: veja, eu não, das minhas primeiras memórias eu gostaria de esquecer todas, né? Eu não gosto das minhas primeiras memórias. Várias memórias de violência em casa, o que é comum encontrar entre eles, né? Uma vida violentada já desde a mais tenra idade, e que compõe um imaginário que vários discursos políticos depois se apropriam dizendo que vai ter dó de coitado, não sei o quê. Não se trata disso, é só compreender que a materialidade da vida deles diz respeito também às condutas que todos nós tomamos, né? Nós, enquanto sociedade, permitirmos que vidas sejam assim feitas desde a mais tenra idade é um problema nosso, né? É um problema de organização social, de organização política, de condução de vida, de estruturação de currículos, de tudo, né? Nós não deveríamos permitir que vidas já se iniciassem assim, né? E aí depois fica fácil, depois de 18, 30 anos, você condenar, né? Colocar tudo no mesmo balaio e simplesmente continuar possibilitando que pessoas tal como essa que eu entrevistei continuem nascendo hoje, em 2024. Do mesmo modo, com vida sendo violentada desde cedo. Casos, por exemplo, de pessoa que foi jogada no rio, foi descartada no rio porque a família não tinha como cuidar, jogaram no rio a criança, o bebê. Outros que foram deixados para ser em mecânicas de estrada, abandonado em mecânica de estrada, e aí se vire. Outros que com 7 anos de idade, o pai morreu, a mãe morreu, a tia pegou para adotar, não deu conta, botou numa mochila, soltou na rua e falou boa sorte. E aí eu só convido o ouvinte a imaginar situações como essa. Se não quiser ser tão empático com essa pessoa que você porventura vai ler, pelo menos emule isso na literatura. Pelo menos pense isso numa possibilidade. O que você faria, então, se você fosse uma criança assim, né? Como que você gostaria que a sociedade te olhasse depois?
Como que você gostaria que a polícia te olhasse depois? Como que você gostaria que famílias, que o emprego, que o mundo do trabalho te olhasse depois, né? De uma vida que foi iniciada assim, né? Então, eu vou ler só mais um trecho aqui, que tem, por exemplo, uma pergunta que eu fiz, que você acha que é possível sonhar na cadeia? Aí várias respostas, uma delas, é possível, você sempre sonha com alguma coisa. Se um preso falar que nunca sonhou com a liberdade, ele acabou de morrer. O sonho faz parte da gente. Eu sonho com as minhas filhas, com a minha casa, com o meu serviço. É uma maneira de sair aqui de dentro. O sonho é uma maneira de ter a sua liberdade. E aí, dessa maneira vai se juntando com o que o Charles comentou sobre a literatura, a filosofia, como os antigos mesmo falavam. Eu estudei bastante filosofia antiga, né? A filosofia como um remédio para a alma, né? Então, meio que eles entendem isso mais fácil do que muitos de nós. E aí eu tenho a minha fala final, porque eu cheguei a uma conclusão que não está nesse livro ainda, talvez entre no segundo, né, de que eu acredito que a filosofia e a literatura funciona muito bem com eles, porque eles têm uma coisa, vai soar estranho que eu vou falar, mas eles têm uma coisa que grande parte da população brasileira não tem: tempo. E, a gente pode achar isso um absurdo que eu falei, mas infelizmente é isso. Para você ler e entender literatura, ter contato com filosofia, você precisa ter tempo. Não é rápido, você precisa ter tempo. Para uma sociedade desgastada no trabalho, sobra 4 horas para você ver teu filho fazer uma cozinha, tomar um banho, não tem tempo, né? E aí cada vez menos se entende a função da filosofia, menos se entende a literatura, menos se entende a história, porque nós não temos o tempo. Não é que nós não gostamos disso, ao contrário. Quando eu saio nas ruas aqui, com o Charles também, divulgando o nosso jornal do curso, indo em casa, indo em mecânica, entregando os jornais do curso, todo mundo aceita com o maior sorriso na cara. Puta, que legal, filosofia, nunca vi o que é isso. Sim, não tem tempo, né? Não é que não gosta, é que não tem tempo para conhecer. E aí isso é estranho, porque o prisioneiro tem tempo. É um tempo mal usado e que indignifica. Mas quando a gente dá esse tempo dignificador, melhora, né? Porque é um remédio para a alma. E até importante complementar essa tua fala a respeito do tempo, né? Tem aquele senso comum, né, de que preso não quer trabalhar, que devia botar preso para trabalhar. Uma coisa que eu garanto para o ouvinte, coisa que a população carcerária mais quer é trabalhar lá dentro. E uma regra é que o sistema carcerário não oferece vagas de trabalho. Ali é para uma minoria. Os postos de trabalho dentro do sistema carcerário são escassos. E então, assim, observa essa ociosidade realmente que tem e certamente esse trabalho que vocês desenvolvem acaba tendo um efeito, assim, de ressocializador muito forte, né? Porque, em regra, é isso. Eles ficam ali confinados dentro de um cubículo, sem trabalho. Não porque, assim, como eu falei, há essa demanda, eles querem trabalhar, só não tem a oferta pelo sistema, né? E seguindo nessa linha, né, como é que foi para vocês esse projeto, né? Como é que vocês se veem? Nem digo em relação só ao projeto, acho que é esse contato com o sistema carcerário, né? Como que vocês se veem, o Charles e o Thiago, antes e depois desse trabalho todo dentro do sistema carcerário, esse contato com a massa carcerária? Porque, assim, é um outro mundo. Só quem teve esse contato sabe que porque ali é uma outra realidade, né? Então, e aí a gente tem uma experiência bacana, porque dentro do projeto de extensão a gente leva alguns estudantes para lá, né? E aí a gente começa também a ressignificar a cabeça dos nossos estudantes, porque há uma mudança quando você chega naquele espaço, e porque você lida com essa complexidade do tecido social, que é a cadeia, e um lugar que era para garantir esse processo de ressocialização e acaba não funcionando,
né? E aí, então, isso muda muito. O estudante que acompanha a gente nesse processo, o relato de experiência dele é sempre, nossa, de ficar assim, abismado com aquilo. E com a gente foi do mesmo modo, né? Então, esse primeiro contato que a gente tem com esse espaço, ele é muito desafiador porque te faz ver e compreender esse dilema da sociedade capitalista, né? Onde quem que está preso? Então, a figura que está presa, você sabe que é a figura preta, é a figura pobre, analfabeta, né? Então, assim, e aí você vê isso, não é um discurso de esquerda, não é um discurso ideológico, não. É como que a cadeia ela acaba funcionando, de fato, para punir a pobreza, né? E aí você chega ali e lida com isso, assim. Então, isso muda muito, assim, provoca a nossa existência a pensar sobre. Então, o projeto, o contato, essa nossa relação com esse espaço, assim, ele é muito formador. Por que ele é muito formador? Porque nos faz ver esse dilema da vida social. E aí também a gente estabelece uma relação com eles ali que é uma relação de confiança. E eles respeitam muito isso, assim. E aí eles conversam, eles tratam do cotidiano deles, eles tratam do dilema existencial deles ali, né? Querem ouvir a gente falar. Então a gente acaba estabelecendo uma relação e não é penoso, né? A gente tá ali ao sábado, sobretudo porque é isso, assim, a gente chega e tem uma receptividade muito boa. E aí a gente se sente bem, sobretudo pelo fato de ser professor, e você encontra uma galera com muita disposição para discutir contigo, para te ouvir. Ou seja, o que a gente mais deseja enquanto que professor é encontrar na universidade ou na escola, de um modo muito geral, esse público com essa atenção e com essa disposição para te ouvir, com essa disposição para construir contigo, para debater contigo. Então, lá não, lá você chega com a filosofia e talvez por isso, só é isso que eles têm, né? Então, você chega com a literatura, é só isso que eles têm. Então, eles acabam se agarrando a isso e se apropriando o que eles podem ali, eles levam, eles conversam, e aí no próximo encontro eles voltam com dúvidas, então eles acabam se agarrando nisso. Então, isso para a gente é muito gratificante, né? Então, a gente muda a percepção, a gente muda o comportamento, né? É uma experiência fantástica, assim, para a vida de toda pessoa. Então, e por isso que, assim, para passar a palavra, no sentido do projeto de extensão, a gente pode dizer o seguinte, assim, a gente atende essa função da extensão, que é fazer com que o nosso estudante possa protagonizar uma história. E esse protagonismo que o estudante faz é ele poder mudar a percepção dele, mudar a cabeça dele, né? Ele compreender ali que são pessoas que estão postas ali dentro, então eles voltam modificados daquele espaço. A gente já tem uma galera animadas, escrevendo, pensando a monografia nessa área, assim, sabe? Então, isso por quê? Por conta dessa nossa relação, né? E a forma como a gente lida com isso. E aí, Augusto, assim, só para informar aos ouvintes, assim, então a gente começa com esse projeto Filosofia e Literatura, daí a gente tem o projeto do livro, hoje a gente tem um outro projeto dentro desse, que é um projeto chamado de Marmita Solidária. O que é essa Marmita Solidária? É um convênio de nossa universidade com a prefeitura, né, com o Conselho da Comunidade, onde a universidade consegue os insumos ali. A gente tem uma parceria com o Centro de Gastronomia, e aí o que acontece? Então, eles produzem o material, o nosso estudante replica esse material com esses privados, e aí depois esses privados vão fazer a prática desse curso, e eles produzem um número de 50 marmitas por dia para os nossos estudantes que se encontram em segurança alimentar. Entende? E aí, ou seja, é uma devolutiva que eles estão dando para a comunidade na medida que são 50 estudantes todos os dias que recebem esse produto que eles estão fazendo, né? E aí eles estão recebendo remissão por isso, mas também eles estão saindo aí com a certificação de que eles podem estar trabalhando com isso. Então, assim, tudo isso dentro desse nosso universo, que é esse projeto, né, acontecendo, e aí tudo isso dá uma dinâmica assim, para a gente, para o nosso estudante e para eles. A gente pensa, inclusive, em fazer agora o encontro
deles com esses estudantes que recebem, né, essas marmitas, assim, para a gente bater um papo, para que o estudante possa ver quem que está produzindo essa marmita, para entender de onde que sai essa marmita, então quem são os produtores disso, né? Então isso muda muito a vida da gente, a experiência da gente, e sobretudo a formação nossa e de nossos estudantes. Bem breve, concordo com tudo que Charles comentou. Ele é o responsável por me inserir nesse mundo. E outra pessoa sai, você sai uma outra pessoa, não adianta como. Várias vezes depois dos nossos encontros a gente sai conversando, claro, né? Nós somos amigos, então saímos conversando e lamentando ao mesmo tempo felizes com o projeto, mas lamentando de ter que ter esse projeto, né? É uma sensação estranha, né? Porque eu não gostaria de ter que fazer esse projeto, mas de acordo com a situação que é posta na vida, alguém tem que fazer, alguém tem que se colocar à disposição, né? É preciso ter esse tipo de mobilização, né? Para acontecer. Eu saí, posso te dizer que talvez uma das transformações maiores é mais calmo, tá? De novo contraditório com o lugar, né? Mas você parece que entende mais que você tem que valorizar mais o teu próprio tempo, de novo, essa expressão que veio me marcando, assim, parece que a tua vida toma uma outra dimensão quando você toma contato com pessoas, como eles mesmos relataram, ficam 23 horas por dia olhando um ventilador, né? Ah, caralho. Ficar contando quantas vezes o ventilador vai para um lado, vai para o outro, né? Pelo amor de Deus, está gastando uma vida completamente... não tenho palavras muito para dizer sobre isso, né? De uma violência quase indescritível, né? Você condenar pessoas a ficarem olhando para um ventilador, né? E como você bem comentou, é completamente... como que eu posso dizer isso? É só convidando as pessoas a frequentar, conhecer projetos, falar com os presos, com famílias de presos. O prefácio do livro foi escrito pela Amparar, pessoal da Amparar, né, Associação de Pais, Parentes e Amigos de Presos da Fundação Casa de São Paulo, né? Entrei em contato com eles, eles escreveram o prefácio do livro, que é uma associação criada nas filas pelas mães dos aprisionados na Fundação Casa, toparam fazer o prefácio, e nisso você, meio que é o que eles falam, né, para você realmente deixar de lado os discursos e passar a trabalhar com a materialidade da realidade, você tem que ter contato com as pessoas, né? Não precisa entrar dentro do presídio, mas que você converse com as pessoas que trabalham, né? E preferencialmente, né, com as pessoas que trabalham com a ideia de dignificar os prisioneiros, né? Não conversar com pessoas que fazem parte de um sistema interno de tortura. Não fazer conversa com pessoas que fazem parte de um sistema interno de punições absurdas. Aí não, aí é claro que você vai complementar toda a visão trágica de uma sociedade que tem espaços, como o Charles fala, que no fundo são espaços de punição à pobreza, né? É crime ser pobre, né? É crime ser preto. E esses espaços revelam, na nossa cidade, por exemplo, uma cidade ao sul do Paraná, em que dificilmente você vê nas ruas centrais da cidade pessoas de cor de pele preta. Inclusive professores da própria instituição, uma instituição pública, não entendendo projetos da universidade sobre cultura afro, porque não, na palavra deles, não tem preto na cidade, né? Se você, como a gente fez ontem mesmo, né, entregando jornais do curso na periferia da cidade, né, você começa a observar que a geografia altera a cor da pele aqui, né? As fronteiras, né, que eu quero dizer a geografia, alteram a cor da pele da população. A mesma geografia carcerária identifica-se completamente a cor da pele, né? E isso não é ao acaso, é um projeto de país, né, levado a cabo há séculos, né, e que continua sendo posto em marcha, né? Se você não se alterar enquanto indivíduo frequentando esses espaços, aí a minha afirmação sempre é dura, mas é ela: você é imune à dignidade, né? Aí não adianta, né? Você tomou uma vacina, você se tornou imune à dignidade humana, né? Você não conseguirá, né? Porque se você frequentar um espaço de privação, como é uma cadeia, e não se sentir tocado, não pela pessoa, mas pela situação posta,
não negar essa situação, não conseguir entender que aquilo ali não funciona e não tem sentido de existência, você tem uma certa imunidade à dignidade, né? Pelo menos para refletir sobre outras possibilidades. Estamos chegando ao final desse episódio. Eu quero que mais uma vez agradecer a presença dos professores Charles e Tiago, e deixo aqui também o espaço aberto, né, para considerações finais, né, de repente abordar algum ponto aí que deixamos em aberto, também para fazer indicações, principalmente, né, indicação de onde conseguir, né, onde o ouvinte ele pode adquirir essa obra, esse trabalho. E antes de passar a palavra aos convidados, eu quero também deixar registrado aqui a minha admiração pelo projeto e meus parabéns por esse trabalho tão importante desenvolvido, e um trabalho assim que procura levar o conhecimento, a reflexão pela filosofia, para a literatura, para aqueles que, como os professores citaram, muitas vezes nem tiveram o menor contato com isso, né? Tem esse recorte, né, esse perfil da massa carcerária de pessoas, maior parte, né, com ensino fundamental, alguns com ensino médio e quase nenhum com ensino superior, né? Então a gente vê que como tem um recorte, né, e daí a gente já entra para discussões de seletividade penal, como o sistema penal ele foca, né, em determinados segmentos da sociedade, ainda mais pensarmos hoje que a lei que mais encarcera no Brasil é a lei de drogas, né, que muitas vezes nem envolve violência e grave ameaça, e são jovens pretos, pobres, periféricos que estão encarcerados em razão dessa lei de drogas, muitas vezes por serem usuários, que são ali tratados como traficantes, ou por serem do varejo do tráfico, né, que isso para efeitos sociais não gera nenhuma mudança no encarceramento desse traficante varejista, enquanto a gente vê na prática aí o helicoca, toneladas de cocaína e tal, e essas pessoas nunca são presas, nem sabemos, né, quem são os donos. Então, assim, a lei de drogas é uma crítica que eu deixo, né, sempre que eu posso eu manifesto a minha indignação com essa política de drogas aí, que é uma política, assim, contra as pessoas, né. Então, mais uma vez, muito obrigado, e deixo aqui, então, aproveitando, né, o espaço aberto, né, para considerações finais e indicações. Por favor, fique à vontade. Bom, Augusto, quero agradecer imensamente o espaço que você possibilitou para nós. Foi um prazer imenso conversar contigo, te conhecer, e agradecer também ao pessoal que vai nos ouvir, e deixar a sugestão da compra, da aquisição do livro. O livro tem à venda principalmente na editora que foi lançado, a editora Sorian. Depois eu mando para o Augusto o endereço, se ele puder disponibilizar, a gente agradece. Logo mais ano que vem também a gente vai conseguir uma remessa de livros que são gratuitos, né? Então a gente costuma participar de eventos que queiram nos chamar, a gente leva os livros como distribuição e divulgação da obra, e é isso, de maneira geral, sobre o livro, é isso. Você pode digitar no Google lá, Presocráticos, Filosofia da Cadeia, da, não na, né, é DA, e que vale a pena, que vocês vão encontrar ele também. Depois a gente pode deixar também nosso contato para as pessoas que porventura se interessem pelo trabalho, até para conseguir mais parceiros nisso, né, nesse trabalho, talvez levar o projeto à frente em outros espaços também, que é um sonho nosso, e agradecer imensamente pelo espaço. Minha reflexão final é muito básica, né, simplesmente a gente está conseguindo cavar alguns espaços por ocasião dos prisioneiros que nos acompanham, né? Então, novamente eu insisto, não somos nós os autores do livro, nós organizamos esse livro, né? São eles os autores, os escritores desse livro, e que, quem sabe, um dia eles possam, eles mesmos, falarem da obra deles, né? Fora da cadeia, né? É o que a gente mais anseia, que eles possam, eles, serem convidados, né? Nos eventos, e que possam nos acompanhar também nessa tarefa. Obrigado, Augusto. Já deixo aqui, antes de passar a palavra para o professor Charles, já deixo aqui o espaço aberto, né, os autores, assim que eles tiverem possibilidade, já deixo aqui o convite aberto para falarem sobre a obra, né, os autores aqui falarem sobre essa obra aqui no Conversa Criminal. Então já deixo aqui o convite aberto, né, já pode ser estendido assim que eles tiverem essa possibilidade para a gente marcar essa conversa.
Augusto, eu também quero agradecer pela oportunidade aqui de estar falando contigo, com teus ouvintes, dizer que foi um prazer, parabenizar pela iniciativa de estar socializando essa temática, de estar tomando isso como um projeto, inclusive, né, de estar dando vozes aí para uma galera que se encontra reclusa, marginalizada e excluída. Então, dizer que foi um prazer estar aqui tratando desse nosso trabalho aqui dentro da universidade, também dentro da cadeia pública de União da Vitória. Dizer para a galera que está acompanhando a gente, assim, que se identifica um pouco com essa temática, que pode procurar aí a universidade, que pode procurar o Conselho da Comunidade, que pode estar se articulando para se aproximar desses espaços e aí poder ofertar uma contribuição, ou também, se quiser, discutir com a gente aqui da Universidade de União da Vitória, o Unespac Campus de União da Vitória, né, para a gente poder socializar isso, estender esse trabalho. Acredito que nenhuma universidade vai se recusar a fazer isso, né? Vai haver alguém com disposição para tomar esse projeto. E vale muito a pena, sim, porque cria essa expectativa, né, de leitura, cria essa expectativa de cidadania, de direito, inclusive. Então, para a gente é muito gratificante esse trabalho. Então, só dizer que quem se animar para isso pode estar procurando o conselho, a gente aqui também é do Conselho da Comunidade, né, pode estar procurando a universidade para desenvolver um trabalho dessa natureza. E aí, a filosofia, no nosso entendimento, a literatura, no nosso entendimento, tem gerado uma mudança muito grande na vida deles. Não porque a gente trabalha no sentido curricular, ou seja, não é isso. O que a gente trabalha é a temática no sentido de estar numa relação com eles ali, sabe? De estar produzindo esse saber, de estar fazendo com que essa literatura, com que essa filosofia, tudo isso consiga impactar a existência dele e dar um sentido para ele nesse tempo de prisão. Então, é por isso que para a gente E aí, veja, quando você vê o livro, o trecho que o Thiago estava lendo, quando você vê isso, tudo isso é resultado de quê? De uma conversa que a gente vem tendo há um bom tempo com eles, né? Então, eles começam a se aventurar nesse universo da filosofia. Eu fico pensando que uma galera não tem acesso à discussão que eles fazem, no sentido de uma galera não leu nunca na vida uma República do Platão, coisa que eles tiveram acesso. A galera não tem noção do texto do Don Quixote que eles tiveram. Então, você imagina que, de algum modo, a gente dá a eles um direito que boa parte da comunidade não tem, que é o direito à literatura, né? Então, isso é um trabalho que eu acho que vale muito a pena e eles recebem bem isso. Isso tem ressignificado a vida deles, no sentido de... Eu falo sempre, Thiago, assim, pelo menos uma coisa eu acho que a gente está fazendo com a filosofia e com a literatura, que é dando condições para esse sujeito, né, passar dias difíceis ali dentro. Então, imagina que num final de semana desse, né, recluso ali, ele pode pensar num autor desse que ele discutiu com a gente, né, imaginar esse universo da filosofia, esse universo da literatura. Isso tudo ajuda esse sujeito, né, a cumprir esse período que ele precisa passar, o que tem que passar, o que vai passar. Então, por isso que é sempre dizer para a comunidade que é um desafio, que quem tem um pouco de interesse nessa área pode procurar esses espaços como o Conselho, a universidade, a própria cadeia, né, e tentar uma relação dessa natureza para fazer um trabalho parecido, né, porque vale muito a pena para a gente que faz, porque isso é formador, e para ele que está lá, né, uma contribuição nesse sentido. E aí, obrigado mais uma vez, Augusto, pela oportunidade de estar aqui conversando contigo, ok? Que agradeço mais uma vez pela participação aí dos nossos convidados. Quero agradecer em especial você, ouvinte, que nos acompanhou até esse momento, e peço uma gentileza: se você conhece alguém que possa se interessar por esse conteúdo, por favor, compartilhe esse episódio, assim vamos propagando conhecimento. Esse foi mais um Conversa Criminal Podcast. Até a próxima e um grande abraço a todos.